Eu queria entrar em detalhes aqui sobre o versículo de amar o próximo como a ti mesmo. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui, um vídeo rápido, de 3 minutos, né, para deixar aqui nos shorts, mas eu queria mais explanar, não deu para mim falar abertamente, a gente tem que falar muito rápido, porque 3 minutos é muito pouco para você explanar um assunto da Bíblia. Por isso que eu gosto de fazer vídeos, né? Mas os vídeos, por enquanto, como eu estou começando o canal agora, eu creio que tem uma semana, então os vídeos não têm tanto alcance. Inclusive, eu gostaria de pedir a você que está assistindo este vídeo, que você possa compartilhar com seus amigos, compartilhar com os irmãos, compartilhar com as pessoas este canal, para que possam ser alcançados pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor, porque eu estou aqui para fazer aquilo que Deus quer, seja trazendo a palavra do Senhor, seja trazendo um testemunho de vida, seja trazer um aconselhamento, seja trazer uma oração, seja trazer um vídeo, até mesmo de uma pregação na igreja, onde eu ou meu esposo estivermos fazendo, ou de um louvor na igreja, quando Deus tocar no meu coração, eu trago aqui. Então, compartilha este canal, peço às pessoas para que se inscrevam, você também que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu gosto de fazer um vídeo mais explicativo, maior. Mas para ter um alcance maior com as pessoas, com o público, eu faço shorts pequenos de 3 minutos, mas não dá para explanar aquilo que eu quero. Eu queria falar sobre amor ao próximo. A palavra do Senhor nos diz que amar o próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu cresci querendo muito obedecer a Bíblia. Eu gostava muito, sempre amei muito a Bíblia, sempre amei muito ler a Bíblia, eu queria obedecer, que é o mais importante, que tem gente que lê, tem entendimento da Bíblia, tem conhecimento da Bíblia, mas não obedece. Então, eu queria muito obedecer a Bíblia, eu queria fazer muito tudo certinho, do jeito que estava na Bíblia. E eu lia muito assim, que Deus nos mandava ser perfeito, assim como Ele é perfeito. E eu ouvia muitas pessoas dizendo que não existe ninguém perfeito. Não tem ninguém perfeito na Terra, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito. Nós podemos ter defeito, defeito é ok, pode ter defeito? Ok, pode ter defeito, porque ninguém é perfeito, mas eu lia na Bíblia que Deus, o Senhor nos chamando para sermos perfeitos, né? E eu ouvia muitas pessoas dizerem, não tem ninguém santo, não tem ninguém santo, não, é uma coisa, algo impossível. Mas eu lia na Bíblia que o Senhor nos chamava para ser santo, assim como Ele era santo. Eu sei que nunca conseguiríamos alcançar a santidade de Deus, porque Ele é a perfeição. Mas nós podemos, cada dia, buscarmos aperfeiçoamento, buscarmos estar mais próximos de Deus, buscarmos a santidade, buscarmos ser santos, assim como o Senhor é santo. E eu, lendo muito a Bíblia, tudo que eu via na Bíblia, eu queria cumprir, eu queria fazer aquilo do jeito que está na Bíblia. E eu lia muito assim, de amar o próximo como a ti mesmo. E eu me esquecia da parte de como a ti mesmo. É algo que, assim, eu só via amar o próximo. Eu li o versículo, mas só vinha na minha mente amar o próximo. Eu nunca me aprofundei, nunca prestei atenção nessa parte como a ti mesmo. Eu segui minha vida tentando amar o próximo, tentando fazer tudo pro próximo. Então, o meu amar ao próximo eu queria fazer tudo pelo próximo. Né? É como algumas pessoas acham que o amor de Deus é fazer tudo por você, né? Amar é também deixar a pessoa ir lá e quebrar a cara. Amar também é você se afastar da pessoa, para Deus poder trabalhar. Amar é você deixar de pôr a mão onde Deus está trabalhando, para que pessoa possa conhecer o Senhor. Porque às vezes você coloca tanto a mão, você impede tanto, você ajuda tanto, que impede de Deus trabalhar, impede da pessoa conhecer a Deus. A pessoa passa a vida inteira sem ter uma intimidade, sem conhecer a Deus, sem conhecer o poder de Deus, o milagre do Senhor, porque você está sempre ajudando, achando que se você está sendo uma pessoa amorosa, você está amando o próximo. E eu me encontrava nessa situação. Amar também é deixar ir, amar é também deixar a pessoa ser tratada. Amar é deixar a pessoa, às vezes, passar necessidade para descer e você não estender a mão. Isso também é amor. Porque a gente se acostuma que amor, a gente tem essa mentalidade no nosso coração, na nossa mente, que amor é dar tudo que a pessoa quer. É fazer tudo que a pessoa quer, é você ajudar todo mundo, é a pessoa tá ali, não tem compromisso nenhum com Deus, não quer nada com Deus, mas você vai lá, ajuda a pessoa, ela sair do pó, ela nunca fica ali naquela situação de miséria, ou de comodismo, você paga o preço, ora pela pessoa, a pessoa mesmo não quer pagar preço, não quer orar, não quer estar na presença de Deus, não quer cumprir aquilo que Deus tem para a vida dela, não quer tomar posição. E a gente eu achava que amar isso, muitas pessoas eu creio que estão nessa situação, de achar que isso é amar o próximo. E eu sempre agia dessa forma, até que um dia, lá em Brasília,
Eu e meu esposo estávamos lá, e a gente conheceu o corretor de imóveis, do imóvel que a gente estava vindo ver, e a gente conheceu esse corretor de imóveis. E esse corretor de imóveis era crente, e a gente conversando sobre experiências, testemunhos, e ele virou para mim e falou: mas aí você está errada, porque a Bíblia fala que a gente deve amar o próximo como a ti mesmo. Se você está tirando do seu bolso, você está tirando do seu salário, você está tirando o alimento dentro da tua casa para dar para as pessoas, você não está amando o próximo como você mesmo, você está amando mais do que você é mesmo. E eu fiquei sem palavras porque eu comecei a pensar e eu comecei a analisar a minha vida, as minhas atitudes que eu estava amando as pessoas, o próximo mais do que a mim. Eu me negligenciava para ajudar os outros. Eu me negligenciava para orar para os outros. Eu me negligenciava para tentar fazer tudo para os outros. E eu me negligenciava. Me sentia mal quando eu pensava em mim em algum momento da vida. Porque eu me acostumei a sempre pensar nos outros, a sempre doar para os outros, desde criança. Então, sempre foi fazendo tudo para os outros, e eu não pensando em mim, e eu me esquecendo de mim. Então, eu me sentia mal quando eu fazia algo por mim, a ponto de me sentir mal, para fazer algo por mim, não por egoísmo. E até eu aprender, né? E eu fiquei nessa, Senhor, 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 Senhor. E como eu faço? Me molda e me ensina a ser uma pessoa que ama o próximo como a mim mesma. Porque eu não estava me amando, eu estava amando mais os outros do que a mim. Então eu não estava cumprindo a palavra de Deus. A palavra do Senhor manda nos amar, amar os outros como a nós mesmos. Então primeiro você se ama para você amar os outros. Se você não se ama, você não consegue amar os outros, você não faz o bem para você não vai conseguir fazer o bem para os outros da forma que Deus quer. Você vai bajular, você vai adular, você vai ficar colocando na mão, você vai fazer tudo para as pessoas. Isso não é amor. Você não vai amar as pessoas da forma de Deus, da maneira que Deus quer. Quando você se ama, quando você olha para você, quando você começa a se amar para depois amar os outros, você começa a perceber algumas coisas que eu não percebia há tempos atrás. Então Deus fez um trabalhar na minha vida, Deus fez muitas coisas acontecerem na minha vida para que eu pudesse entender e compreender, porque eu não aceitava. Eu falava, gente, mas tem que amar o próximo, tem que ajudar. Tá, mas tem que ajudar, você está ajudando mesmo, você está atrapalhando. Às vezes uma cesta básica, você não está ajudando a pessoa que está trabalhando. Porque às vezes a pessoa não quer trabalhar, não gosta de trabalhar, e você está todo mês dando a cesta básica, só está alimentando, ela fica naquele espírito de miséria. Ela fica naquela situação de miséria, porque ela não vai correr atrás de um trabalho, ela vai procurar se profissionalizar, ela vai correr atrás de algo para si, ela vai buscar de Deus, o que Deus tem para a vida dela. Ela fica naquele comodismo, naquela vida de miséria, dependendo das pessoas, dependendo de uma cesta básica, a vida inteira. E se ajudar o próximo? Não é. Eu achava que era. Eu achava que era. Hoje eu vejo que não é. Então, nem toda ajuda que a gente está ajudando o próximo é uma ajuda ao próximo. Às vezes, aquilo que a gente está achando que está ajudando o próximo, a gente só está atrapalhando. E eu entendi. Eu achava muito que era egoísmo eu pensar em mim em primeiro lugar. Hoje, Deus me ensinou: egoísmo é você pensar só em si mesmo. Egoísta é aquela pessoa que só pensa em si mesma. Não pensa em ninguém mais, só em si. Só em si, ó, eu sou outras pessoas, problema. Mas você pensar em si em primeiro lugar, depois você pensar nos outros, não é egoísmo. Não é egoísmo. É você aprender a amar o próximo como a você mesmo. Aí você começou a se amar, você começou a pensar em você, aí sua mentalidade muda, tudo muda. Quando eu passei a pensar em mim, a olhar para mim, tudo mudou. Hoje eu vejo as pessoas às vezes passando necessidade, precisando de uma oração, de alguma coisa assim. Hoje eu tenho a percepção, o entendimento e a visão de que aquela pessoa que está passando às vezes por uma necessidade financeira é um processo dela com Deus e que eu não posso atrapalhar e impedir. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Jeremias quando desceu a casa do oleiro, ali o oleiro estava formando aquele barro. Ali, se alguém metesse a mão para pegar aquele barro da mão do oleiro e fazê-lo ali da forma dele, não iria ser um vaso perfeito. Poderia até ficar todo arrebentado da mesma forma. Mas aquele barro, ele tinha que estar na mão do oleiro, daquele oleiro que estava fazendo, porque o oleiro sabia a hora certa, o momento certo de cada processo. Porque tinha uma roda, isso aqui é uma pregação para outro vídeo, mas tinha uma roda, o oleiro, à medida que ele rodava aquela roda, o barro, o vaso ali, ó, estava sendo montado. Mas isso no controle ali, ó, do pé do oleiro, aquelas máquinas de antigamente de fazer
barro, de pegar o barro e formar os vasos, é com o pé que eles giravam aquela roda, é um momento que a roda ia girando, mas isso aí é o oleiro que controlava o giramento da roda. Se ele controlava para ele ir mais rápido, ela ia mais rápido, mas se ele quisesse que fosse devagarzinho, que esse barro aqui é necessário devagarzinho para ele ficar um vaso perfeito. Porque se qualquer errinho aqui, ó, qualquer erro vai por água abaixo. Isso aqui é uma pregação por outro tempo. Mas eu estou aqui só frisando para os irmãos, como é. Então, às vezes, é um trabalho de Deus na vida. Hoje eu entendo. Eu amo de outra forma. Eu entendi que amar não é bajular, não é dar tudo que a pessoa quer. Amar também é deixar Deus trabalhar, amar é também deixar sofrer para crescer na vida. E eu vejo pessoas, às vezes, passando situações financeiras, eu não vou lá ajudar. Não é que eu tenha para ajudar, não é que eu tenha muito para ajudar. Mas eu tirava do pouco que eu tinha para poder, às vezes, tirava tudo que tinha dentro de casa para poder dar para os outros ajudar. E hoje eu aprendi. Então, tem pessoas que estão passando situações e eu vejo o trabalhar de Deus, que é necessário a pessoa passar para que ela possa se levantar, para que ela possa ser uma nova pessoa, para que ela possa crescer na vida, até para a vida da pessoa andar. Ela precisa passar por aquilo. Tem pessoas que estão passando por outras situações, estão precisando de oração, estão pedindo oração, querendo oração, mas não é o momento de orar. Porque agora Deus quer que ela mesma aprenda a ajoelhar e buscar Deus. Deus quer que ela mesma aprenda a jejuar. Deus quer que ela mesma aprenda a ler a Bíblia, a ter uma intimidade com Deus, não é conhecer a Deus, como o Jó disse, eu conhecer de ouvir, antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje meus olhos veem o Senhor, não. Deus não quer que ela conheça a Deus de ouvir falar, ou conheça a Deus através das suas orações, das minhas orações. Deus quer que ela mesma conheça, porque ela mesma buscou e Deus respondeu. Ela quer de hoje os meus olhos veem a Deus, porque Deus quer que ela tenha uma experiência com o Senhor. Então, amar ao próximo também é deixar que o Senhor trabalhe. E eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Hoje eu consigo olhar para mim sem sentir pesar, porque eu sentia pesar em olhar para mim. Eu me acostumei a olhar tanto para os outros, a fazer tanto para os outros, ajudar tanto os outros, fazer tanto para os outros que eu deixava de fazer algo para mim, para fazer para os outros. Eu me deixava de lado e fazia tudo para todo mundo. E geralmente pessoas são assim, quando você mais precisa, ninguém faz nada por você, né? Eu passei por muitas situações, eu precisei passar por isso. Então, quando você mais precisa de tudo, eu não estou falando só de financeiro, não, de financeiro, de oração, de um apoio, de um carinho, de um ombro amigo, você não acha ninguém, sabe? Você fica sozinho. Aí você vê que às vezes é necessário você deixar Deus trabalhar. Às vezes é necessário você até se afastar de algumas pessoas para que elas cresçam. Às vezes até para salvação, porque às vezes você impede Deus de agir e entrar com salvação, porque às vezes você está orando ali para a salvação de alguém, mas você não deixa Deus operar, você não deixa Deus trabalhar, você não deixa Deus salvar, porque você não suporta ver a pessoa sofrendo, você sempre quer pôr a mão, você quer orar, você quer ajudar, você quer mandar um dinheiro, você quer ligar, saber como está, você quer sempre estar perto, você acha que é você que salva, você acha que é você que sara, você acha que é você que cura, mas é o Senhor, então você tem que deixar Deus trabalhar. Hoje eu aprendi, irmãos, desde este dia foi assim, que este irmão lá em Brasília falou, foi assim, eu comecei a buscar a Deus, falar, Senhor, eu nunca reparei nessa parte que eu tenho que amar como a mim mesma, então eu estou me negligenciando, então esse amor que eu estou dando ao próximo é qual amor? Porque se eu estou me negligenciando, a Bíblia fala para eu amar o próximo como a mim mesmo. Eu estou me negligenciando. Então, que amor que eu estou oferecendo a ele? Se eu estou me negligenciando, a Bíblia fala para amar como a mim mesmo, eu não estou me amando. Eu estou me negligenciando, então que amor que eu estou oferecendo a ele? Se eu estou amando mais que eu. Se eu estou amando só o próximo. Então, que amor que eu estou oferecendo? E eu comecei a analisar, e eu vi que amar também é deixar Deus trabalhar. Amar também é deixar de mão. Amar também é se afastar. Amar também é deixar Deus trabalhar. Amar é deixar sofrer. Amar é deixar passar a dificuldade. Nossa, mas você está falando isso? Isso é pesado? Não, é amor, é amor. Porque nós, às vezes, colocamos, nós, seres humanos, nós colocamos em nosso coração, nossa mente, muitos se revoltam contra Deus, por quê? Porque acham que amor é dar tudo. É dar tudo de mão beijada, é fazer tudo que a pessoa quer. E Deus faz isso conosco. Deus é o amor perfeito. Deus nos ama perfeito. Não tem ninguém como Deus. Não tem ninguém que vai te amar mais do que Deus. Não tem ninguém que tenha um amor mais perfeito do que o de Deus. E o que o Senhor muitas vezes nos permite passar? Você já parou para pensar e analisar? Quantas vezes você pensou que Deus não te amava? Quantas foram as vezes? Eu já pensei,
Eu já pensei, eu já me senti abandonada por Deus, eu já me senti que Deus nem se importava com o que eu estava passando, que Deus não estava nem aí, porque eu nunca cheguei a duvidar do poder dele, porque eu sei que ele tem todo o poder, eu tenho experiência de que ele pode fazer. Eu achava que ele não estava nem aí, eu achava que ele não me amava, ele amava as outras pessoas, mas a mim não. E quantas vezes você pensa nisso? Por quê? Porque nós nos acostumamos ao quê? Quem ama é quem dá tudo. Quem ama é quem nos dá tudo, é quem faz tudo por nós. Não. Muitas vezes nós não estamos amando. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que quer que a pessoa cresça, mas cresça de todas as formas, principalmente quer que a pessoa alcance um nível de intimidade com Deus. Com Deus. Então, fica essa palavra para o nosso coração hoje. Será que você realmente está amando o próximo? Você está sabendo amar o próximo? Você estava como eu estava, amando o próximo, fazendo tudo por ele, entregando ele tudo, dando ele tudo de mão beijada, fazendo tudo para todo mundo, ajudando. Quem estava em dificuldade financeira ajudava, quem estava precisando de oração ajudava, quem estava precisando de uma obra amiga ajudava. Ficava sempre ali do lado, ó, a pessoa se levantar com Deus, a pessoa está firme com Deus, ficava sempre ali do lado, ajudando, ajudando, ajudando. Um pouquinho que você se afastar, a pessoa se afastar de Deus e você está ali, não deixa a pessoa crescer. Isso, às vezes, a gente acha que é amor, mas não é. É o amor que, às vezes, a gente acha que tem que ser assim, então a gente tem por Deus, Deus tem que ser assim com a gente. Não, o amor também é deixar a pessoa ir quebrar a cara, para que ela aprenda com as lições da vida, porque se ela não quebrar a cara, talvez ela vai continuar nos mesmos erros de sempre, talvez ela continuar sendo a mesma pessoa de sempre, e nunca vai crescer na vida, nunca vai aprender a ter intimidade com Deus, uma experiência com Deus, uma experiência na vida. Então, amar também é deixar ir. Amar também é se afastar. Amar também é deixar Deus trabalhar, né? Porque Deus só quer o nosso bem. Então, fica essa palavra. Eu gosto de vídeos longos, eu tenho feito vídeos curtos, porque meu canal é novo, mas quando tiver um maior alcance, você se sentir tocado por Deus no teu coração, de me ajudar, compartilhar os vídeos, compartilhar o canal, pedir para as pessoas se inscreverem, vai ser de grande valia. Eu gosto de fazer vídeos maiores, explicativos, que possa explicar melhor aquilo que Deus quer falar conosco, né? Mas às vezes eu tenho que fazer vídeos de 3 minutos, porque meu canal é recente, eu comecei agora, não tenho um alcance grande, para que Deus possa alcançar mais vídeos na mão. O Senhor vai onde eu não possa ir. E que os vídeos vão onde eu não possa ir. E que os vídeos cheguem onde eu não possa ir. Que os vídeos da parte do Senhor. Fica na paz do Senhor com essa palavra para o teu coração. Amém?